Merece muito, e penso que aqui a essência do nossa conversa de hoje, se calhar, é mesmo isso, não é? É assim, eu gosto de analisar as coisas com o mais pragmatismo possível e exemplos o mais básicos, que é para ver se consigo perceber às vezes o que é que estou a falar. Nós temos três setores: o setor privado, o setor social e o setor estatal. O setor privado deve fazer aquilo que lhe dá dinheiro e só faz aquilo que lhe dá dinheiro. Ninguém vai fazer nada que não lhe dê dinheiro. Ponto. O Estado faz aquilo que os políticos decidem que o Estado faça. Não é? Um Estado que use políticas um pouco mais à esquerda ou à esquerda quer fazer tudo. Um Estado que faça o quanto mais à direita tenta regular o máximo possível e fazer o menos possível. Deveria ser assim. Então, para que é que serve o setor social? E eu acho que isso é que é o importante, e o setor social só se consegue afirmar se explicar para que é que serve o setor social. E o setor social tem que encontrar aqui a forma de, o seu marketing, né? O marketing social, e tem que explicar para que é que serve. O setor social tem que estar onde os privados não estão, porque não dá dinheiro, porque senão então os privados o façam. E por outro lado, o Estado, se o fizer, vai ser improdutivo, ou então o Estado tem orientações políticas para não fazer, que isso é que é o mais importante. O problema do setor social é que quando nós temos alternância política e de políticas, o setor social é afetado. Quando temos governos mais à esquerda, o setor social normalmente é afetado porque há tendências para o Estado fazer mais, entrar mais nas instituições ou fazer aquilo que as instituições fazem. Isso, quem está no setor sabe bem do que é que eu estou a dizer. Eu já estive a gerir organizações do setor social e sei o que é que estou a falar, ou seja, os orçamentos, os contratos de programa ficam em causa nessas circunstâncias. E quando o Estado tem orientações menos interventivas, então aí o setor social consegue negociar os contratos. Isto porquê? Porque, forçosamente, do ponto de vista orçamental, a maior parte do orçamento dessas instituições vem do orçamento da Segurança Social, do orçamento do Estado, dos orçamentos das câmaras municipais, e, portanto, vem muito daí. Não é? E, portanto, nós temos que perceber, e eu acho que o setor social tem que vender muito bem a sua importância, porque é um setor importante. Porque uma resposta social numa situação, num local carente de elevadas carências humanas, sociais, de falta de comida, falta de higiene, falta de abrigo, essas circunstâncias são supridas, como diz o Diogo, e muito bem, e o Dr. Eduardo sabe isso não é melhor que nós dois, se calhar, há 500 anos pelas misericórdias e foi os cuidados de saúde que foram prestados, foram os cuidados de educação que foram prestados, e portanto, isto é feito e tem que ser feito. E tem que ser feito pelo setor social, por isso é que ele está previsto na Constituição. Não é? Isto tem que ser feito e tem que ser... Agora, vamos lá ver. Não vale a pena definir instituições sociais da economia social para competir com os privados, não faz sentido. Nem o Estado pode começar a ter respostas do Estado estatais para competir com as instituições da economia social que existem no terreno, porque para isso elas vão ter que fechar. Não é? Portanto, o problema das instituições da economia social passa sempre muito por aqui, porque qualquer pessoa que esteja a gerir precisa de um plano de previsibilidade. Se vai contratar um quadro para a instituição, tem que saber que vai ter orçamento para pagar o vencimento e os vencimentos futuros, pelo menos num curto prazo, 2, 3 anos, não é? Ninguém pode garantir o emprego para a vida toda, mas se eu quero fazer um contrato, tenho que dar alguma previsibilidade que vou conseguir pagar os ordenados às pessoas que vou contratar nos próximos anos. E se eu tenho hoje uma resposta contratualizada com o Estado, e se para o ano que vem o Estado diz que eu não posso fazer, vai ser o Estado que vai ter essa resposta, vai acabar, o próprio Estado acaba com as instituições sociais. E muita da instabilidade que é vivida pelas instituições sociais é vivida por causa desta instabilidade e por causa disto. E para isso, muitas vezes as próprias instituições sociais são obrigadas
a meter nas suas gerências, e vamos agora à gestão das instituições sociais, que eu acho que é um ponto importante, os próprios escolhidos pelos Estados que existem dentro do Estado, sejam os municípios, sejam os políticos locais, sejam os políticos regionais, sejam os políticos nacionais. Este é um problema que existe. As instituições da economia social deveriam ter previsibilidade nos seus orçamentos, deveriam estar imunes às vontades políticas dos atores políticos que têm o poder em diversos, no tempo, porque eles vão mudando no tempo, não é? E deveriam de estar também imunes a muitos dos problemas que têm afetado as instituições da economia social por algumas situações que acontecem e vão acontecendo, mas agora com uma outra consciencialização social, com as redes sociais, com um jornalismo diferente que também é feito. É bom dizer, não é? Qualquer instituição social que seja mal gerida é logo posto em causa todas as instituições sociais e há um anátema logo sobre má gestão das instituições sociais e de desvio de fundos e disto e daquilo, que afeta todas as instituições sociais depois a seguir. Não é? E, portanto, há aqui que trabalhar primeiro tentar encontrar previsibilidade para as instituições sociais, nomeadamente ao nível do orçamento. Terá que os contratos plurianuais têm que ter um tempo suficiente para estarem imunes aos ciclos políticos, sejam os locais, sejam os nacionais. Terá que as instituições de economia social terão também que ter fontes de financiamento diferentes do Estado. Terá que haver aqui incentivos fiscais para as empresas, para os particulares poderem participar nos orçamentos destas instituições e, dessa forma, libertar um pouco o orçamento destas instituições do peso excessivo que o Estado tem nestas instituições. Isto também era importante, não é? Isto também era bastante importante. E, dessa forma, nós iríamos ter instituições sociais diferentes, porque vamos ter a gestão dessas instituições seriam muito mais independentes, não estariam tão pressionadas pelos políticos para fazerem aquilo que os políticos querem, em vez de fazer aquilo que era muitas vezes importante para fazer para as populações. Teríamos também dirigentes que seriam escolhidos e chegariam lá, se calhar, por outro tipo de que não pela indicação política, que eu acho que é importante. Porque, agora, na perspectiva do emprego, não é? Na perspectiva do emprego, o setor social não se deslocaliza. Quer dizer, não vamos mandar o lar de idosos para a China. Não se pode fazer como uma fábrica de máscaras. Pode fazer as máscaras na China. Nós não temos um lar para idosos ou para crianças ou para jovens ou para quê? Na China. Tem que ficar aqui. E, portanto, o setor social, nesta perspectiva, na perspectiva do emprego, como disseram os dois, e eu concordo nisso, sublinho e subscrevo e assino, é que é importantíssimo para o emprego. O Dr. Eduardo dizia agora que, se fizéssemos agora uma conta satélite da segurança social, a importância do setor social no emprego nacional seria muito maior do que comparado com 2019. Claro que seria, e mais, seria em qualidade, em quantidade e em qualificações. Não tenho a mínima dúvida disso. O problema é que agora estão com os holofotes, estão no spotlight, né, porque agora é importante, porque estamos em pandemia e porque estamos em crise e agora vamos todos perceber as questões da saúde, os lares de idosos, o que é que está a acontecer, e estamos agora aqui com os holofotes em cima. Mas, e depois? E o dia seguinte? E quando nós mudarmos o chip, o que é que vai acontecer? E é isso que não pode acontecer na economia social. Não pode estar tão dependente da espuma dos dias. As coisas têm que ter mais solidez, porque forçosamente nós vamos viver cada vez mais tempo, nós vamos precisar cada vez mais de cuidados de saúde, nós precisamos cada vez mais de respostas na área
da educação, na área do apoio aos mais carenciados. Portanto, nós cada vez precisamos mais, porque nós somos uma sociedade mais consciencializada, não é? Porque nós exigimos mais respostas do que o que exigiam antes, não é? E, portanto, nós precisamos e queremos mais instituições na área da economia social, porque elas não podem estar nos outros setores, porque no Estado poderiam estar sempre, se nós tivéssemos um Estado socialista, não é? Em que providenciava todas as respostas para a sociedade. Mas não estando num Estado de economia de mercado, nós temos forçosamente que ter instituições que não são privadas porque não procuram o lucro ou porque não dá lucro, porque se desse lucro os privados já lá estariam, não é? Mas que nós, como sociedade e como cidadãos desta sociedade, queremos. O Dr. Eduardo disse bem, ao bocado eu estava a pensar em quantas instituições é que eu pertenço. Eu estou na Misericórdia de Matosinhos, eu estou na Cruz Vermelha, eu estou na Associação de Matosinhos, exatamente, e vou lá e gosto, tenho aqui a Associação dos Deficientes aqui os meus vizinhos, e vou lá e estou lá e sou sócio. Porquê? Porque me interessa e porque mas não sou eu, somos nós todos. Somos nós todos. Todos nós nos preocupamos mais com as questões que se calhar nós mesmos não nos preocupávamos há 30 ou 40 anos atrás. E, portanto, nós como agentes ativos, todos os cidadãos, exigimos mais e precisamos mais de respostas sociais. E, portanto, é preciso que as respostas sociais sejam articuladas de uma forma, se calhar, diferente, porque neste momento estão criadas todas as condições para crescerem em qualidade, em quantidade. E respondendo aqui à questão, tentando agora ser o mais sintético possível, eu penso que a pandemia portanto, pôs a nu a importância destas instituições para a nossa sociedade. Muito bem. Afunilando agora para a terceira pergunta, e obviamente que o tema do teletrabalho foi algo que não foi muito evidenciado, na grande parte, na economia social, mas o objetivo agora nesta terceira pergunta é falar sobre este conceito, e nós sabemos que as metodologias e então também os contextos de trabalho mudaram, e há quem até diga que sofreram uma inovação forçada pela pandemia. Mas esta questão, lá está, não afeta todos os setores de atividade, nem todas as circunstâncias laborais. Dr. Eduardo Graça, o teletrabalho é de facto uma inovação forçada, sem vantagens, ou será um futuro previsível e desejável na economia social, mas também na sua globalidade de intervenção?